Prevejo que Cleveland ganhará a loteria milagrosamente, como em 2011 após a saída de LeBron. Eu apenas acho que Dallas ganha a loteria agora. Eu vou apostar em um FanDuel. Isso significa que a primeira escolha no draft da NBA de 2025 vai para... Garoto. O Dallas Mavericks recebeu a primeira escolha do draft da NBA de 2025 com apenas uma chance de 1,8%. Uma chance de 1,8% de mudar o curso de sua franquia para sempre. E assim como várias outras vezes na história da NBA, o fato de os Mavs, de todas as equipes, terem ganho a loteria com chances tão baixas parece duvidoso, não é? É mera coincidência que, poucos meses após Nico Harrison fazer uma das piores trocas da história, a NBA presenteou os Mavs com o melhor prêmio possível. Com o núcleo atual de Anthony Davis perpetuamente lesionado e Kyrie Irving, eles enfrentariam uma reconstrução muito difícil. Mas agora, com Cooper Flagg no comando, os Mavs passaram de ter possivelmente o pior futuro da liga para um dos melhores, apenas por ter um prospecto de primeira linha como ele na mesa. Talvez não seja uma coincidência e há algo ainda mais sinistro em jogo. Mas, acredite ou não, essa não foi a única vez que os fãs de todo o país se sentiram assim sobre os resultados da loteria. Houve outras 4 vezes em que algo assim aconteceu que fez as pessoas perceberem: a NBA é realmente manipulada? Então, esse é o tema deste vídeo. Vamos dar uma olhada no Dallas Mavericks, junto com outras 4 vezes que algo assim aconteceu. Essas 5 instâncias representam as menores chances de uma equipe que ganhou a primeira escolha na história. E, curiosamente, todas essas 5 situações pareciam muito suspeitas. Desde um timing inacreditável até uma loteria onde as bolinhas de ping-pong sequer foram transmitidas ao vivo. Então era muito fácil manipular a ordem do draft quando os envelopes eram exibidos antes mesmo do show começar. Além disso, fiz um vídeo semelhante anos atrás, mas com novas informações reveladas e pesquisas mais profundas, é um bom momento para revisitar este tópico. Senhoras e senhores, gostaria de relatar uma troca. Pessoal, tenho um anúncio. Estou trabalhando com editores para aumentar minha produção de vídeos. Então, em vez de um vídeo semanal, estou tentando fazer 2 vídeos por semana, com mais duração e detalhes. Sempre editei meus próprios vídeos nos últimos 8 anos. Então isso é novo para mim. No entanto, isso tem um custo. Adicionei essa opção para me apoiar. Por R$ 2,99 por mês, poderei dobrar meu conteúdo, talvez até triplicar. E há vantagens também. Tornando-se membro, você terá acesso antecipado aos meus vídeos. Distintivos de lealdade, respostas prioritárias e emojis de rostos de jogadores da NBA que serão adicionados conforme novos membros se juntarem. Agradeço pelo apoio contínuo ao longo dos anos e aqueles que me apoiarão na nova jornada. A loteria de 2025. Vamos definir o contexto para esta loteria. As equipes Utah Jazz, Washington Wizards e Charlotte Hornets tiveram os 3 piores registros, cada uma com 14% de chance de ganhar a primeira escolha. Agora, 14% não é particularmente alto para nenhuma equipe, devido às novas regras da loteria da NBA que deram às equipes um incentivo menor para fracassar. Apesar disso, eles tinham a maior chance, e para ser honesto, esses times precisam urgentemente de um prospecto como Cooper Flagg. Mas, como você sabe, as piores equipes raramente são recompensadas na NBA. A maioria dos times ruins continua eternamente ruim. Entram em cena os Dallas Mavericks. Durante grande parte da temporada, a discussão se concentrou na troca de Luka Doncic e como Nico Harrison arruinou horrendamente o futuro desta franquia. Mas ninguém cogitou a possibilidade de eles poderem escolher o primeiro jogador no draft. Tenho certeza que a maioria das pessoas esqueceu que eles eram um time de loteria. Apesar de jogarem 2 partidas de repescagem, perderam os playoffs, com chance de 0,8%. Com eles ganhando a primeira escolha, surgiu a teoria da conspiração mais óbvia. A troca do Luka foi uma armação. Nico Harrison ou a propriedade dos Mavs colaboraram com Adam Silver para trocar Luka para os Lakers para que a equipe mais popular da NBA recebesse um novo rosto para a franquia à medida que LeBron se aposenta.
Em troca, Adam Silver premiaria os Mavs com a primeira escolha, Cooper Flagg, que pode substituir Luka e ser o novo rosto da franquia dos Mavs nos próximos anos. Se realmente acreditarmos nessa teoria, significa que a NBA está comprometida. Todas as suspeitas de manipulação da loteria no passado são verdadeiras. Se não for, então talvez os Mavs tenham apenas tido sorte, extremamente sorte, em um ano em que os fãs não sofreram nada além de infortúnios. Este é o pior e mais ridículo momento da minha vida. E tudo isso foi apenas coincidência? Mas você sabe quem é o verdadeiro vencedor, Nico Harrison? Se há um exemplo do termo falhar para cima, este tem que ser o cenário perfeito para usar essa frase. Nico fez tudo o que podia para sabotar a equipe, trocando Luka, falando mal dele para a mídia na saída e ainda assim foi recompensado. Seu emprego não está mais em risco, se é que esteve em algum momento. Tempos atrás, quando ele afirmou "estamos construídos para vencer agora e no futuro", estava certo. Além disso, San Antonio subiu cerca de 6 posições, passando da 8ª maior probabilidade de loteria para a 2ª escolha do draft. O que poderia potencialmente garantir a eles Dylan Harper, outro grande prospecto, que é amplamente considerado o 2º melhor prospecto da classe, depois de Flagg. A NBA quer ajudar Victor Wembanyama, o futuro rosto da liga, jogando um osso para os Spurs e conseguindo para eles uma escolha alta também. É intrigante como as duas equipes da loteria do Texas avançaram tanto no ranking. E ambos os cenários onde receber uma escolha alta parecia que havia um motivo subjacente para isso. Tudo parece conveniente demais. O que nos leva à loteria de 1993. Com 1,5% de chance, o Orlando Magic ainda detém o recorde de menor probabilidade de obter a primeira escolha do draft da história. Saltar da 11ª pior campanha para a primeira escolha no draft é inimaginável. A primeira escolha no draft da NBA de 1993 vai para o Orlando Magic. Mas vamos preparar o cenário para esta situação. O Orlando Magic, uma nova equipe de expansão em 1989, era considerado o queridinho da NBA na época, tanto que proprietários rivais reclamaram para a liga sobre o suposto favoritismo em relação ao Magic. Começou com os proprietários Jimmy Hewitt e Pat Williams, que eram amigos próximos de David Stern. Sendo Stern um empresário em primeiro lugar e o primeiro comissário de um proprietário, ele tinha uma visão de que Orlando seria o próximo ponto quente para o basquete. Segundo o coproprietário Pat Williams, na primeira reunião nos estágios iniciais da expansão, quando Jimmy Hewitt e seu irmão visitaram David Stern em Nova York, David poderia ter tratado Orlando e Jimmy Hewitt de forma abrupta, mas não o fez. Ele foi muito gentil e muito acolhedor, e fez Jimmy sentir que tínhamos uma chance e o encorajou a continuar perseguindo o sonho da NBA. Stern costuma ser muito duro com novos proprietários que procuram expandir, mas ele realmente acreditava em Orlando. Como comissário, ele ofereceu alguns benefícios a eles. O Jogo das Estrelas de 1992 ocorreu em Orlando, mesmo com propostas mais fortes de outras cidades, por ser a primeira partida de Magic Johnson após contrair vírus da imunodeficiência humana. A quantidade de receita de televisão que se projetava gerar seria astronômica, e eles estavam certos. Com 18 milhões de espectadores, acabou sendo o 2º Jogo das Estrelas mais assistido da história, tudo em benefício de Orlando. No entanto, a suspeita atingiu um nível recorde na noite da loteria de 1993, quando o Magic ganhou com apenas uma bola de ping-pong de 66. Além disso, toda a parte da bola de ping-pong do draft ou a seleção de envelope não foram transmitidas na televisão este ano. A ordem do draft já estava praticamente definida quando o segmento de televisão iniciou. A única ação mostrada de Stern foi abrir os envelopes, pois as escolhas já estavam no quadro. Muito óbvio manipular os resultados assim, já que a loteria não era ao vivo, então os proprietários ao redor da liga estavam justamente chateados com o processo. Havia uma névoa de desconforto no ar, como se tudo isso confirmasse as acusações de que Orlando estava recebendo ajuda por baixo dos panos.
O draft de 1993 apresentou um grupo recheado de prospectos no topo, e neste ano, muitas equipes correram para o fundo da classificação apenas para ter a chance de conseguir um grande jogador. Com 6 equipes abaixo de 30 vitórias naquele ano, e a maioria precisando desesperadamente de um impulso para sua franquia, foi o Orlando Magic, com um recorde de 40-41 que conseguiu. Uma equipe razoável considerando que recrutaram Shaq na primeira escolha no ano anterior. Desta vez, eles usaram sua primeira escolha para recrutar Chris Webber, e então o trocaram na noite do draft pela terceira escolha, Penny Hardaway, e 3 futuras escolhas de primeira rodada. A teoria era que a NBA concedeu ao Magic outra superestrela para se juntar a Shaq, pois queriam ver uma equipe de expansão como essa ter sucesso. Para inspirar esperança nos futuros donos da NBA durante a rápida expansão da liga nos anos 90, não há dúvida de que essa equipe se catapultaria para a disputa do campeonato, o que eles fizeram. Em retrospecto, este draft foi o mais polêmico da década de 1990. Para os demais proprietários, a manipulação desta loteria estava quase certa. Por que as equipes que sofreram por tanto tempo não recebem nada, enquanto uma nova equipe de expansão recebe todo o apoio? Os proprietários consideraram a loteria uma encenação, obrigando a NBA a alterá-la no ano seguinte, o que tornou mais transparente e deu às piores equipes uma melhor chance de escolher o número 1. Claro, isso introduziu novos problemas, como o aumento da existência de tanques, e décadas depois, eles voltariam a probabilidades que eram mais equilibradas. E agora, os mesmos problemas estão de volta. Eles tinham os 3 piores registros da liga, mas nenhum deles conseguiu uma escolha entre os 3 primeiros. Então parece que fizemos um ciclo completo. A NBA parece odiar mais os tanques do que ver equipes perpetuamente ruins permanecerem ruins. A loteria de 2011 e 2014. Em 2011, os Cavs, ou tecnicamente os Clippers, tinham uma chance de 2,8% de ganhar a primeira escolha. Essas seriam as 5ª piores chances de ganhar a primeira escolha na história. O Cleveland Cavaliers seleciona... Cleveland foi escolhida em uma troca anterior e, estando desprotegida, seria obtida de qualquer forma. Em 2014, eles ganharam a primeira escolha novamente, com uma chance de 1,7% empatado para a 2ª pior probabilidade na história. Você sabe o que aconteceu em 2011? Sim, foi a temporada depois que LeBron deixou Cleveland de mau gosto. Você sabe o que aconteceu em 2014? Foi o verão em que LeBron voltou para Cleveland. As loterias dos Mavs foram incríveis, mas considero que essas duas foram mais graves, principalmente devido ao proprietário. O maior adversário nesta conjuntura é Dan Gilbert. Ao longo dos anos, surgiram alguns relatórios que revelaram suas ações durante esse período. Especificamente, suas ações depois de saber da negociação que mandaria Chris Paul para os Lakers. Em 2012, a NBA era dona do New Orleans Hornets na época, e eles vetaram a infame negociação envolvendo Chris Paul, Paul Gasol e vários outros jogadores. A maioria das pessoas não percebeu que a NBA inicialmente aceitou essa negociação. O gerente-geral de New Orleans na época, Dell Demps, organizou essa negociação após receber a aprovação de David Stern e da liga, que era dona da equipe. Isso já foi aceito pelos proprietários, pelos Lakers, por todos. Mas, no último instante, um grupo de proprietários rivais, liderado pelo mais vocal, Dan Gilbert, escreveu a Stern e à NBA expressando suas opiniões sobre a troca de Chris Paul. Seria uma tragédia permitir que os Lakers adquirissem Chris Paul na aparente negociação em discussão. Não me recordo de uma negociação em que uma equipe obteve o melhor jogador e economizou mais de $40 milhões no processo. Não vejo como podemos permitir essa negociação. A grande maioria dos proprietários compartilha minha opinião. Quando vamos mudar o nome de 25 das 30 equipes para Washington Generals? E eis que a NBA cedeu ao pedido de Gilbert, e eles anularam a negociação de Chris Paul. Você deve estar se perguntando, Andy, qual a relação disso com a loteria? Isso mostra que Gilbert tem influência.
Então ele poderia ter convencido a NBA a dar aos Cavs a primeira escolha em 2011. Se uma simples carta irritada pode anular uma troca, quem garante que ele não fez coisas semelhantes? Não seria a primeira vez que a propriedade teve um impacto na loteria. Agora, o draft de 2014 também foi vencido por Cleveland, e assim como o draft de 2011, foi neste ponto que a suspeita atingiu um pico histórico. Após a derrota de Miami nas finais de 2014 e LeBron optando por sair de seu contrato, ele se tornou um agente livre. Não foi apenas a decisão dele de deixar Miami, foi o momento de tudo isso. A loteria ocorreu 2 meses antes de LeBron anunciar seu retorno a Cleveland. Mas pouco todos sabiam, o retorno de LeBron foi um processo de anos. Em 2012, em seu segundo ano em Miami, LeBron já considerava a possibilidade de retornar, onde ele disse: "Eu acho que seria ótimo. Se eu decidir voltar, espero que os fãs me aceitem." Gilbert respondeu com uma declaração bem estranha: "O jovem talento dos Cavaliers ilumina nosso futuro. O de LeBron também é. É hora de todos focarem no caminho à frente." Soou estranho quando ele disse isso pela primeira vez, porque Gilbert passou de desdenhar completamente o caráter de LeBron e se recusou a mencioná-lo por mais de um ano e até afirmou que os Cavs são melhores sem ele, mas agora ele está aleatoriamente bem com o retorno de LeBron e até apoia seu retorno. O que significa hora de todos se concentrarem no caminho à frente em seu contexto. Ele está sugerindo como fazer LeBron retornar? Ao persuadir a liga a dar a eles várias escolhas número 1 para que o melhor jogador de sua geração fizesse o retorno mais glorioso de todos os tempos? Certamente a NBA adoraria as classificações. Especulava-se que ele só voltaria se os Cavs pudessem negociar outra estrela para jogar ao seu lado e de Kyrie. LeBron ambicionava formar um novo Big Three em Cleveland, similar ao que fez em Miami, mas para isso, o time precisava de mais ativos para negociar por uma terceira estrela. Então, quando Cleveland realmente conseguiu a primeira escolha em 2014, com uma ridícula chance de 1,7%, alguns anos depois de terem ganho com uma chance de 2,8%, não há dúvida da duvidosidade da loteria naqueles anos. Isso permitiu que os Cavs trocassem a primeira escolha por uma estrela, Kevin Love, bem a tempo para o retorno final de LeBron. A loteria de 2008. Também conhecido como o draft de Derrick Rose, os 1,7% de chance conseguiram a primeira escolha. Neste ponto, os Bulls haviam sido uma equipe mediana por quase uma década desde a saída de Jordan, sem muito progresso. Mas o mais importante, eles ainda não encontraram um novo jogador de franquia que possa ser o rosto de uma das equipes mais amadas em todo o mundo. Os Bulls tinham e ainda têm uma enorme base de fãs. Hora do jogador mais valioso. Então, A teoria é, a NBA decidiu que melhor maneira de fazer isso do que dar aos Chicago Bulls uma superestrela local. Derrick Rose nasceu e foi criado em Chicago, uma sensação local. Embora seu auge tenha sido breve, Rose revitalizou o basquete em Chicago. Impressionante o enorme apoio que ele ainda recebe mundialmente. Esse draft foi realmente manipulado? Não há muitas evidências, ou até mesmo especulações para apoiar isso. Os Bulls simplesmente podem ter tido muita sorte no momento perfeito. Ainda menciono este draft no vídeo porque a chance de 0,7% de conseguir a primeira escolha estava entre as segundas menores da história. E parecia muita coincidência que isso permitiu a Chicago, um dos maiores mercados da NBA, escolher um jogador já bem reconhecido de sua própria cidade. E aí, galera, o que vocês acham dos Mavs ganhando a loteria da NBA de 2025? Com todo o meu tempo assistindo a NBA, nunca acreditei que fosse manipulada. Caramba, o envelope dobrado do Patrick Ewing chegou perto. Sabe, isso também foi muito suspeito, mas em todas essas 5 vezes em que as equipes com as menores chances ganharam a primeira escolha, parece um pouco conveniente demais, você não acha? Enfim, quais são os seus pensamentos? Muito obrigado a todos por assistirem e, claro, como sempre, vejo vocês na próxima vez. Paz!